Olá, muito boa noite, bem-vindo ao nosso espaço, ao nosso tempo, ao lugar em que nos encontramos. Hoje é vicentésima, duacentésima, quadragésima jornada de oração. 240. Bem, também ainda não fizemos um ano, estamos nas jornadas da oração. Mas também quando pudermos interrompê-las, logo as interrompemos, não é? Mas por enquanto ainda não pode ser, e vamos na 240ª, 40ª jornada de oração. Então, Daniel Tropado, vais bom? Vais bem no trabalho e tudo? Mas eu pus a internet certa. Pus. Fabiano Galo, como estás? Lília Vitória, também. João Gabriel. Cici Santos, Zé Almeida. Alzira Santos. António Luís. Rita Muniz. Mónica Gomes. Maria de Souza. Graziela Calado. Ai, Graziela Calado, se eu lhe dissesse uma coisa. Você mijava-se a rir. Isso não se diz. Urinava-se. Teresa Neto. Os seus amigos já se estão a rir por eu ter dito este disparate. Elizabeth Menino. Susana Duarte. Olá, boa noite, afilhado. E então? Estás a assistir à oração? Oh, isso é que é mau, Daniel. Então, sem fazer nada não pode ser. Não diga-se, não escreva-se. José Luís dos Santos, como estás? José Luís dos Santos, como estás? Ana Paula Venâncio, Rosária Santos, um abraço para o Chico também. Muito bem. Ainda bem, Fabiano Galo. Fernanda Godinho. Sónia de Souza, estás melhor? As coisas estão melhores? Susana Duarte. Teresa Simões, como está tudo aí, nesse lugar em que vive e habita? Estão as coisas bem? Diolinda Fabião, olá. José Luís diz boa noite a todos. Boa noite, José Luís. Boa noite, todos também te dizem boa noite. Cici Santos, Esterfina More. Esterfina More. Hoje vamos ajudar a Esterfina More, muito. Fernanda Godinho, Lourdes Tavares, Rui Carvalho, um abraço enorme, Fábio Cordeiro, Fátima Beijoco, Alzira Santos, Conceição Ribeiro, um abraço a todos, Micaela Correia, um abraço de luz, Cláudia Figo, tudo bem, Cláudia? Ana Paula Nancy, tudo mal. Diolinda Gonçalves, vai tudo bem? Nélia Ferreira, tudo bem? Túlia Veloso, como estamos? Vamos dar uma ajuda aqui à Túlia Veloso, uma ajuda grande, vá. Fernanda Francisco, beijinhos. Lourdes Tavares, Ana Carvalho, José Luís, ok, acho que já. Vamos ajudar a Ana Carvalho também. Ana Carvalho está a fazer anos. Não é hoje, acho. Só se... Não, é amanhã. Não, deve ser no outro dia. Anabela Menezes. Como estás, Anabela Menezes? Mário Henriques. Escreve sempre o meu nome completo. É para toda a gente saber o meu nome. Ainda bem que está tudo bem, Teresa Simões. Cátia Rodrigues, Maria Coutinho.
Sheila, boa noite. Marli Oliveira. Boa noite, como estão todos? Bom trabalho, Fábio. Como estamos todos e como estão todos? Bem, obrigada, dizemos nós. Lilia Vitória. Tenho que beber água outra vez, tenho a boca seca. Fátima Branco. Estava aqui nos meus pensamentos. Eu também tenho pensamentos. Estava a pensar. Wanda, Jerônimo. Pronto, já pensei tudo. Estava-me aqui a questão. Partilho direto, amor e gratidão. O que é que disse isso? Ah, foi o Círculo Fraternidade. Elizabeth Menino. Não posso mexer. Ajudem aqui o Jorge Nunes também. Cristina Guarda. Respondeu a alguém. Olá, Cristina Oliveira. Tudo bom para ti também? Que eu estava a conversar qualquer coisa esta tarde. Logo encontras a Anabela, não te preocupes, senão nos vamos apressar. Vamos deixar fluir. Então, hoje é assim. Às vezes, pronto, há muitas pessoas, não é?
que às vezes gostam de dar as suas opiniões, ou porque vão escrevendo as suas opiniões, e acho que devem dar todos. Mas às vezes há pessoas que exageram nas suas coisas quando fazem alguma transmissão por vídeo nas redes sociais, e que isso pode influenciar muito negativamente as pessoas. Há vídeos que eu penso que sejam feitos mesmo por brincadeira, e há pessoas que eu penso mesmo que não têm a certeza da sua própria espiritualidade, nem da existência da própria espiritualidade e de Deus. Evidentemente, quando não se tem essa certeza, e não se tem essa certeza, não se tem essa fé. Muitas vezes criam-se coisas que em vez de ajudar, de ajudar, só atrapalham. Uma das coisas que nós precisamos de compreender, todos nós, é que no mundo terreno existe realmente o castigo, a vingança. As pessoas até conseguem odiar uns aos outros, conseguem desejar mal uns aos outros, conseguem se enganar uns aos outros. Mas isto é no campo terreno. Quando se recebe uma informação espiritual, se ela está de acordo com o campo terreno, no sentido destrutivo, essa informação não pode ser correta. Embora muitos gostariam muito que fosse correta, mas não é. Vamos ver se nos entendemos. Existe a Terra, que é onde nós temos e possuímos um corpo. E existem vários mundos paralelos, que o nosso corpo é fluídico, é só uma imagem, mas que não é um corpo físico, como devem entender. Existe eu, tu, ele, nós, vós, eles, que temos ideias diferentes, formas de ver as coisas diferentes, que partilhamos de maneira diferente, que temos visões diferentes. Essa multiculturalidade, agora disse mal a palavra, mas não interessa, essa diversidade de coisas, essa riqueza de coisas é importante, mas não poderá nunca ser importante essa riqueza de coisas pôr-nos ainda mais em pânico, em dúvida, e beliscar, pelo menos, a nossa esperança. Não podemos deixar que nada belisque a nossa esperança. Porque se a nossa esperança for beliscada, o que acontece muitas vezes é que nós não conseguimos encontrar o caminho da nossa própria vida. E nós não podemos, de forma alguma, deixar de encontrar o caminho da nossa própria vida. Isto há razão, porque vocês sabem que muitas vezes eu busco, não é? E vocês também me mandam algumas coisas que depois eu vou buscar, vou analisar, e há coisas que são verdadeiras coisas horrorosas. Nós, em Portugal, somos muito poucos, mas, por exemplo, no Brasil, são muitos, e há uma grande crença instalada. Então, o que é que acontece? Se isso vai provocar uma maior confusão às pessoas, logo vai-lhes beliscar a sua própria crença, a sua fé e o encontro do seu caminho. Ninguém tem o direito de fazer isso. Como funciona o mundo espiritual? E nós temos que ter essa consciência. O mundo espiritual funciona de diversas formas. Não é só de uma forma. Não é só uma linha. Há diversas linhas, diversos caminhos e diversas formas. Mas o mundo espiritual é dividido por mundos paralelos. Por exemplo, as pessoas que se odeiam, que dizem mal, que não gostam uma das outras, que fazem mal umas às outras, têm um campo magnético próprio delas. Não estão juntas a outras pessoas, por exemplo, que são amorosas, que têm compaixão, que são compreensíveis, que têm a sua forma, na sua essência, de ser, de ajudar os outros, de auxiliá-los, de ir ao encontro dos outros. Esses estão noutro espaço magnético paralelo à própria Terra, sem ser a própria Terra. Todos eles têm os seus passos.
É por isso que muitas vezes nas orações se diz assim, que cada um seja levado ao lugar segundo a sua evolução espiritual. Então isto quer dizer, no mundo das pessoas que são menos bonitas, ou seja, menos boas, esse mundo das pessoas não pode ter interferência direta na Terra só se nós lhe dermos essa guarida. Só se formos muitos a juntarmos para lhes dar a guarida, fazemos com que eles se aproximem mais de nós, e com que eles influenciem negativamente mais a nossa vida. Mas aí somos nós responsáveis. Então, há muitas profecias, há muitas ideias e coisas comunicadas que acabam por ser como que se fabricadas na própria Terra. E nós temos que perceber a diferença entre as coisas que nós aqui criamos e que nós aqui fazemos uns com os outros e entre as coisas que esses seres espirituais fazem e muitas vezes, aproveitando-se a fragilidade, nos influenciam a fazer coisas às vezes que não são nada bonitas. Mas também não podemos esquecer que na Terra há pessoas que acreditam muito nessas coisas e vivenciam essas histórias intensamente. Quando é para o mal, elas vivenciam de uma intensidade. Eu costumo dizer que a força que elas utilizam para o mal, se a utilizassem para o bem, as coisas estavam todas um pouco mais equilibradas. Mas a verdade é que não é assim. Então, se eu me afinizar com um campo magnético mais destrutivo, menos bonito, menos interessante, com o campo magnético que poderíamos considerar o verdadeiro inferno, evidentemente que atrai desse campo magnético e, ao atrair, recebo a influência desse campo magnético. Agora, se eu me afinizar com um campo magnético de sonho, de criação, de amor, de compreensão, de compaixão, de aceitação, recebo a influência desse campo magnético. Evidentemente que entre uma influência e a outra há um desnivelamento de tal forma que na influência mais positiva eu serei também uma pessoa mais positiva. Desenvolverei capacidades que estão adormecidas em mim, mas eu as desenvolverei sob a influência desse campo magnético mais positivo, mais construtivo, mais proativo. Agora, quando é um campo magnético mais negativo, onde existe ainda muito o ódio, o rancor, a raiva, a inveja, o ciúme, a maledicência, se eu receber uma influência desse campo, evidentemente que a minha vida empobrece, eu empobreço, muitas vezes ficamos muito mais doentes, ficamos mais desequilibrados, não sabemos para onde devemos ir. Compete-nos a nós. Nós só abrimos a porta da nossa casa a quem nós queremos. E isso é um respeito do livre-arbítrio que existe muito grande. É que se eu não quiser abrir a porta da minha casa a esses influenciadores negativos, eu não a abro. Se eu a abrir, sei as consequências que posso sofrer, também não me posso queixar. Porque aí eu obtenho aquilo precisamente que eu estou a querer, porque abre a porta. Portanto, eu tenho que aprender a abrir a porta àquilo que é mais criativo, àquilo que é mais apaziguador, àquilo que é mais que se compartilha, àquilo que é mais fraternal. E não posso abrir a porta àquilo que é menos fraternal, que é menos compreensivo, até porque há coisas que naquele campo magnético há certas compreensões que não se têm, porque não se atingiu o nível para se ter. Então, muitas das informações que nós recebemos na Terra vêm desse campo magnético, porque nós, infelizmente, não somos assim tão puros, tão interessantes, não somos assim tão certinhos. Nós temos os nossos defeitos e quando os nossos defeitos começam a debolar na nossa própria vida e na vida dos outros como uma influência negativa, evidentemente que nos ligamos automaticamente a esse campo magnético
que é um pouco destruidor e que nós deveríamos era fazer a oração para que esse campo magnético não nos influenciasse e nós não pudéssemos ter uma empatia por esse campo magnético e fazemos a oração por esse campo magnético. Pelo outro, louvarmos. Pelo outro campo era o louvar, o orar, o compreender, o perdoar, o saber-se pôr no lugar do outro. São assim, existem, pois, outros campos magnéticos, conforme, por exemplo, a ação que o indivíduo tem ou teve na Terra e leva consigo. E esses também, muitas vezes, são campos magnéticos muitos paralelos muito negativos. Pronto. E aí é onde existe mais ou menos o inferno, como existe aqui na Terra, quando nós temos que fazer lutas, escolhas, quando nós temos que competir, quando nós temos que querer as coisas mesmo só como nós entendemos que as devemos querer. Portanto, entramos aqui numa desarmonia na nossa própria vida. Evidentemente que o que nos convém é consertar a nossa parte alimentar, a nossa parte mais positiva, mais proativa, a nossa parte mais em que nós simpatizamos, em que nós compreendemos, em que nós muitas vezes até amamos. Portanto, cultivar mais essa parte, porque a parte que nós se chateamos, se aborrecemos, andamos tristes, dizemos mal dos outros, rogamos pragas, temos inveja, temos ciúme. Não, nós não devemos, então, cultivar essa parte. Portanto, compete-nos a nós decidir o que queremos. Mas segundo o nosso querer, também existe a consequência. Por isso existe o livre-arbítrio. Então é preciso ter muita atenção sobre as informações que se recebem do lado espiritual, de onde elas vêm. É preciso perceber-se de onde elas vêm. E isso é fácil. Eu digo que é fácil porque é fácil para mim. Não sei se será assim tão fácil. Mas para mim isso é o meu normal. Mas é fácil perceber-se exatamente de onde é que vem aquela informação quando se toma consciência dessa informação. É fácil porque há vários pormenores, que são pequenos pormenores, que fazem toda a diferença de uma comunicação vindo desse mundo desequilibrado e de uma comunicação vindo de um mundo equilibrado. Há pequenos pormenores, pequenas coisas, são tão pequenas que acabam por não ser muito visíveis, mas evidentemente que haverá muitas pessoas como eu que ao assistir, que ao ver, ao observar e ao estudar, percebe essas pequenas coisas e sabe que aquilo não vem de um campo magnético positivo, construtivo, que quer o bem de todos, que quer que todos sejam saudáveis, quer que as pessoas na Terra sejam mesmo felizes, que vão auxiliando as pessoas na Terra para elas serem felizes, porque também já estiveram na Terra, já estiveram nesta posição. Ambos estiveram nessa posição, quer um campo magnético, quer outro campo magnético. E, portanto, cada um influencia segundo a posição que teve e segundo as experiências que vivenciou aqui nesta Terra e segundo os acontecimentos que foi vendo. As pessoas às vezes procuram as respostas fáceis e rápidas que lhe deem uma resposta. As respostas fáceis nunca são respostas assertivas, porque para se dar uma opinião, para se dar um conselho, para se conduzir determinada situação, é preciso realmente a pessoa ter uma determinada capacidade para entrar em contacto com o campo certo, para poder dar também a coisa certa. Não é preciso dizer que muitas pessoas, ou a maior parte das pessoas, elas andam no campo errado e querem impor esse campo errado através do medo, através da opressão, através da manipulação, através de uma série de coisas. E isso continua a ser errado, isso vai fazer mal às pessoas, vai fazer mal a elas próprias e elas têm que ter consciência. Isso é a mesma coisa que, por exemplo, eu tenho a 4ª classe e quero dar matéria do 7º ano. Não posso. Ou eu tenho o 7º ano e dou a matéria toda daí para baixo, ou eu, se tenho a 4ª classe, só posso dar daí para baixo.
É por isso que preciso de estudar, preciso de aprender, preciso de fazer uma série de coisas para ter uma base sólida para receber a informação do lado certo. Para depois essa informação me permitir auxiliar, seja quem for que se atravesse no meu caminho, independentemente de me pedir ou não. Não tem importância. A importância é que nós estamos ligados a uma força criadora, estamos ligados a uma força do amor, estamos ligados a uma força que de alguma forma nos permite ter a informação certa e nos permite auxiliar. Embora nós saibamos que o caminho da evolução é um caminho muito difícil e que o caminho do comodismo é o caminho mais fácil que existe. E, portanto, muitas vezes nós ficamos muito agradados por as pessoas nos dizerem as coisas que nós passamos, nos dizerem que com certeza no futuro vai acontecer isto, mas dizem de uma forma lógica, que é lógico quando se observa um passado e depois disso o futuro. Então as pessoas dizem aquilo que as outras pessoas que buscam ajuda querem ouvir. Ora, quando nós pretendemos ouvir aquilo que queremos ouvir, nós não vamos ouvir o que é verdade. E não vamos ouvir o que é mais certo. Vamos ouvir aquilo que nós pretendemos ouvir. Agora, se nós pretendermos lutar por uma causa e querermos auxílio para lutarmos por essa causa, evidentemente que não nos vão dizer o caminho mais fácil, porque o caminho mais fácil não atinge o objetivo que é esperado. Vamos dizer o caminho mais difícil. Isto é como nós sermos amigos. Imaginamos que nós somos muito amigos, qualquer um de nós, que somos muito amigos, e como somos amigos, portanto, na nossa amizade, não é? Nós temos o direito e a obrigação de dar mais dar atenção a uns, conversar com eles, tudo. Isso também não corresponde à verdade. Às vezes os verdadeiros amigos têm que ter uma pausa na sua amizade. Ou aqueles que ajudam de verdade, às vezes têm que fazer uma pausa a algumas pessoas que estão a ajudar. Porque ou observam ou elas não estão a atingir o objetivo, ou elas ainda pensam que o objetivo delas é aquele e não é, e portanto tem de haver ali uma paragem, até a pessoa que está a ajudar, não é? A auxiliar, a orientar ou a ser amigo, ele obrigatoriamente, numa questão de positividade e de alcance do objetivo do outro, deve fazer uma paragem no tempo e no espaço, paragem essa que tem que ser suficiente, continuar a ajudar e continuar a emanar a energia, a fraternidade, o amor, mas fazer ali uma paragem na comunicação das pessoas e no encontro das pessoas. Evidentemente que as pessoas muitas vezes não entendem isso, ficam muito aborrecidas, ficam muito chateadas, ficam muito melindradas. Não têm que ficar, porque afinal de contas alguém está, em parte, a supervisionar para que nada de mal aconteça a essa pessoa. Pronto. Agora, uma pessoa não pode sofrer a pressão para que rapidamente aquele espaço de tempo que se tem que estar parado passe rapidamente. E uma coisa é a pessoa que está, é o professor, e outra coisa é o aluno. Sem sombra de dúvidas, o professor sabe muito bem o tempo que há de parar, o aluno muitas vezes não sabe o tempo que há de parar. Há aí uma pequena diferença. Então, às vezes as paragens dão-se para que mais depressa se catapulte, se alcance o objetivo. Mas o objetivo certo, o objetivo que vai fazer daquela pessoa uma pessoa com mais momentos de felicidade e não com um momento ilusório de felicidade e depois de infelicidades atrás de infelicidades. Pois há outra questão. Na questão das pessoas que ajudam muitas vezes, ou que auxiliam, ou que estão com missão para isso, há uma questão fundamental. É a seriedade, a honestidade, é o respeito, é o amor, é a compreensão,
é a visão de um futuro que ainda ninguém percebe, mas que ele vai acontecer, mas que essa pessoa está dentro desse futuro e, portanto, é a sua atitude perante o outro. Essas atitudes têm que ser sempre positivas, proativas, mesmo que haja essa paragem entre essas duas pessoas, entre o consultante ou entre o paciente e aquele que realmente está a assistir ao paciente. Essas paragens dão-se para um bem maior e para o bem próprio do próprio paciente. Evidentemente que muitos não têm esta capacidade de ver e de agir em conformidade com uma realidade que é a espiritualidade superior. E a espiritualidade superior, e chama-se superior, porque é o campo paralelo e magnético que é um pouco mais puro, mais abrangente, onde existe um grande conhecimento, onde existe a compreensão pela vida e pelo destino que todos quiseram levar e marcar, onde existe o amparo, onde existe aquela forma que muitas vezes as pessoas dizem: Deus tem algo maior para a própria pessoa, para o próprio indivíduo, e por isso, ao acontecer uma desgraça, a pessoa não deve de forma alguma ficar tão triste, porque há algo maior que realmente está para aquela pessoa e, portanto, existe uma série de coisas assim que faz aflição. A mim faz-me aflição. A vocês não sei. Faz-me aflição, às vezes, a informação, a contra-informação, a informação incorreta, a informação correta que depois passa despercebida e as pessoas que são os veículos dessa informação, então me faz mais aflição. Porque muitas delas não acreditam nem na existência de Deus, nem na existência do diabo, acreditam mais nas pessoas humanas, e deve-se acreditar, evidentemente, e manipulam, jogam, politizam de uma forma e minam as relações boas que existem através de informações que são completamente absurdas, falsas, informações que não levam ninguém a lado nenhum. E hoje o meu ponto de reflexão é este, é porque faz uma certa aflição, em pleno século XXI, ainda não haver um desenvolvimento mental que se perceba, e isso depois faz com que muitas pessoas digam mal, não acreditem nelas próprias, não acreditem em Deus, não acreditem no diabo, não acreditam em absolutamente nada, e, portanto, faz dessas pessoas às vezes um pouco mais tristes ou humanas, mas humanas muito materializadas e não vão para além da matéria, o que é mau também nós estarmos na Terra e sermos completamente materializados, temos que ser também espiritualizados, porque se nós não agarrarmos na nossa espiritualidade e na nossa materialidade e não a reequilibrarmos, nós teremos muito mais momentos infelizes, muito mais momentos tristes, melancólicos, momentos de dor, de sofrimento e de padecimento. Portanto, nós temos de tentar trabalhar a nossa teimosia, trabalhar a nossa má disposição, trabalhar a nossa linguagem, trabalhar a nossa ação. Isso é o nosso projeto de vida quando estamos aqui na Terra. E quando começamos a fazer isso com uma certa consciência e sem obrigação, nós começamos a descobrir novas sensações, novas experiências, novos caminhos, e afinal acabamos por ver o quanto aquilo que estávamos preso não era tão importante assim. Não era isso que nós estávamos a procurar. E é aqui que eu acho que cada um de nós deve fazer o seu trabalho e deve ter o seu papel de forma a que se entenda a si próprio, para poder entender os outros. Porque às vezes depois vêm outras correntes de pensamento que dizem: não, aqueles que se preocupam só com eles próprios não se preocupam com os outros, estão errados. Não é bem assim. Eu não posso dar o que não tenho.
Só posso dar aquilo que tenho. E para ter alguma coisa, eu preciso me preocupar comigo, com a minha saúde, com o meu bem-estar, com a minha paz, com o meu equilíbrio, para poder estar à disposição. Só depois de eu ter é que eu posso estar à disposição. Eu nunca posso estar à disposição. Por exemplo, se uma pessoa chegar ao pé de mim e me pedir um prato de sopa, se eu não o tenho, eu não o posso lhe dar. Mas se eu tiver o prato de sopa, eu posso abdicar de vez em quando dele de mim. Mas eu tenho pelo menos dividido esse prato de sopa para mim e para essa pessoa. E isso é que se chama equilíbrio. Não é eu ficar sem o prato de sopa e o meu organismo ir-se debilitando, eu ir-me cansando mentalmente, todas essas coisas. Eu agora estava aqui nesta reflexão e houve uma imagem que pareceu muito interessante para mim, claro. Muito interessante para mim, que era dirigida a mim e deu-me vontade de rir. Portanto, eu penso e quase tenho a certeza que se nós, cada um de nós, estiver interessado em descobrir o seu próprio equilíbrio, que aí sim irá fazer muitas coisas boas aos outros, irá saber defender uma causa, irá saber vivenciar a sua própria espiritualidade, conseguirá resolver alguns problemas que estão pendentes, conseguirá saltar para outra situação, e conseguirá uma vida que às vezes a vida já é tão triste por si, tão difícil, uma vida muito mais engraçada, melhor, mas não pode viver constantemente nesse vai e vem de ir ao campo magnético negativo e destrutivo e depois de querer ir ao campo magnético positivo e construtivo. Isso não existe. Isso só existe aqui na Terra. Nós aqui na Terra é que podemos fazer isso. E é por isso que muitas vezes eu apelo a que vocês se conheçam melhor, a que se orientem no sentido de saber quais são as vossas limitações, até onde podem ir, o que podem fazer, até onde podem chegar. Tudo isso é matéria de conversação com o indivíduo, com o próprio indivíduo, para depois estarmos aptos perfeitamente a transmitir, a partilhar, a compartilhar, a vivenciar juntos experiências, sem manipulações, sem influências, mas tudo numa natural, tudo numa de realmente nós sermos verdadeiros e honestos connosco próprios. Vejam outra vez, pois, quando o direto estiver na gravação na página, vejam outra vez e ouçam novamente a minha reflexão, que vocês vão chegar a campos interessantes. E se agora, porque foi um pouco mais rápido, não perceberam, os pequenos, o que está nas entrelinhas, depois perceberão. Mas eu hoje vou ficar aqui, por aqui mesmo com a reflexão. E a reflexão é essa. Existem vários campos magnéticos, vários campos espirituais, e cada campo espiritual corresponde a uma evolução espiritual. As evoluções, quer terrenas, aqui na Terra nós também evoluímos muito a nível monetário, a nível de relações humanas, a nível de muitas coisas. Mas vocês não se podem esquecer que a evolução se faz nas vertentes, nas duas principais vertentes, na positiva e na negativa. Na positiva e na negativa. Na positiva e na negativa. E, infelizmente, nós às vezes temos mais a evolução negativa em cima do que a positiva em cima. E é isto que nós devemos tentar perceber, afinal de contas, o que é que se pretende. Quando se procura ajuda, o que é que se pretende? Se não sabe, é melhor dizer que não sabe. Quando se vai ao médico, se eu tenho a certeza que me dói o peito, eu digo-lhe que lhe dói o peito, mas se as minhas dores são diversificadas, só tenho que dizer, doutor, olha, eu não lhe sei explicar o que tenho, só sei que me sinto mal, que estou doente, portanto tenta aqui ajudar-me a eu encontrar-me, porque estou meio perdido. É assim. Portanto, essas coisas são interessantes. Podem parecer que não têm importância nenhuma, mas vocês nem sabem
a diferença que isso faz na vida de cada ser vivente e de cada ser humano. E esta é a minha reflexão de hoje, está bem? Pronto. Agora vou aqui às vossas coisas, vou ver se está tudo bem. Vou aqui às vossas coisas, torno a dar as boas noites, torno a agradecer, que é para depois fazer a oração. Então, é assim. Não sei se apanhei tudo, mas eu acho que sim. Eu acho que sim. Pronto. Então, eu amanhã não vou fazer direto. Ficam já avisados. Amanhã não faço direto. Faço na quinta-feira, ok? Faço então a jornada de oração na quinta-feira. Portanto, ficam já todos sobre aviso. Eu não faço amanhã, está bem? Porque eu agora estou a fazer uma... eu estou a fazer... Não é bem eu, mas nós estamos a fazer umas coisas diferentes para... para conseguirmos coisas melhores, não é? Porque está a chegar a primavera, não se esqueçam. Então, eu vou fazer a oração. Está bem? Então vá. Cada um que quiser me acompanha. Cada um que quiser não me acompanha. Mas façam para vocês próprios. Se tu beres um bocadito de água, isso passa. E levando-me, cada um de nós se elevando um pouco mais acima da terra, e encontramos-nos num patamar de oração, e daí fazemos a nossa oração, dirigindo-nos a todas as forças que nos possam auxiliar e a todas as forças que de alguma forma possam despertar-nos ao próprio conhecimento e à própria vivência material e espiritual e que nos possam, de alguma forma, com o seu toque e o seu envolvimento, nos auxiliar na medida em que nós possamos conseguir o nosso próprio equilíbrio e possamos saber como trabalhar a nossa própria vida e trabalhar na nossa própria vida de modo a consertarmos todas as coisas que estão desconcertadas ou que nós ainda não compreendemos ou que nós ainda não chegamos lá e já nos está a fazer tanta aflição e provocar tanto sofrimento. Nós temos uma certa consciência de que viemos para a Terra para sermos felizes e não para sermos infelizes. Mas também temos uma certa consciência que viemos para a Terra para vivenciar experiências das mais diversas áreas, para nós obtermos um maior conhecimento e uma maior evolução. Certo, porém, é que nós muitas vezes escolhemos um caminho mais fácil, um caminho que realmente nos atrasa a nossa própria evolução e nós temos que resolver isso. Evidentemente que às vezes é difícil para nós resolvermos, para cada um de nós resolvermos essas situações. É por isso que neste momento, nesta hora, neste minuto e neste segundo, estamos em conversação e oração convosco. Que vós sois aqueles que vos encontrais em campos magnéticos que nos podeis ajudar. Pela vossa forma singela, que nós de singelo não temos nada, pela vossa forma de caridade, que nós de caridade temos muito pouco, pela vossa forma de entender a humildade do próprio conhecimento e de não vos fazerdes maior do que ninguém, que é uma forma admirável, que nós não temos essa forma. Nem temos a capacidade de gerirmos essa forma. E, portanto, nós aqui estamos a precisar todos um pouco do vosso toque,
do despertar que vós podeis dar, porque nós não o temos para dar a nós próprios, e muito menos aos outros. Então nós queríamos tê-lo para a nossa vida, para nós estarmos disponíveis para depois entregarmos aos outros que coabitam connosco de alguma forma e que estão nesta terra. Esta humanidade precisa de mudar rapidamente a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de falar. Esta humanidade precisa de se encontrar nos valores morais e nos valores espirituais, o que está sendo muito difícil para a própria humanidade, devido também ao momento a que estamos a atravessar, que nos ainda causa um impacto mais negativo e mais destrutivo e mais comodista. E é por isso que hoje nós queremos ser envolvidos por essa compaixão maravilhosa e por esse amor maravilhoso e por essa fraternidade infinita. Nós queremos ser envolvidos com algo que toque a nossa essência para nós podermos despertar e angariar aquilo que é necessário para depois, em conjunto, conseguirmos irmos muito mais longe e ultrapassarmos os obstáculos e encontrarmos a solução necessária para pormos o mundo em calmaria. Vós sois a sabedoria por excelência, por muitas evoluções que passastes, por muitas reencarnações, por muitos estados, até por outros planos espirituais. Vós sois o amor por excelência, porque em vós já não existe a materialidade, a humanidade, o terreno, já existe a força da própria energia e da própria espiritualidade. É aí que vós nos podeis tocar e nos transmitir isso que nós tanto necessitamos que nos transmitis a cada um de nós. Pois não vamos esquecer de forma nenhuma daqueles que estão mais doentes, mais fragilizados, daqueles que estão mais sós, daqueles que estão mais perdidos, daqueles que não se conseguem encontrar por diversas formas, daqueles que realmente caminharam por um caminho que os levou ao desespero, à angústia e que estão a atravessar o deserto das próprias vidas. Precisamos nos lembrar deles todos, porque eles são humanos como nós somos humanos e habitam a terra como nós habitamos a terra. E se nós precisamos, todos precisam. E por isso não queremos deixar ninguém de fora, nenhum homem, nenhuma mulher e nem nenhuma criança, seja de que parte do planeta for, seja de que parte dos continentes for, que cada um possa também, neste momento, nesta hora e neste segundo, sentir a vibração do verdadeiro amor e do amor mais puro, todo o amor da energia mais pura, toda a energia do Pai e da Mãe, energéticos e espirituais, dos irmãos, amigos e espirituais e de todos os seres que de alguma forma vivenciaram experiências idênticas em épocas diferentes e que poderão dar-nos o contributo da sua própria experiência. E que os nossos lares, neles, reine a paz, a harmonia, a compreensão e o amor verdadeiro. No nosso lar reine a saúde, que é importante para cada um que habita a Terra. Porque se nós não tivermos saúde, ou se o nosso corpo não funcionar, nós não podemos estar mais na Terra. E o nosso caminho é o regresso à nossa origem, que é a pátria espiritual. Nós precisamos todos, sem exceção, uns de uma maneira e outros de outra. Precisamos todos da vossa presença. E alguns precisam de sentir mais a vossa presença do que os outros, para que assim tenham a motivação e o entendimento necessário para crescerem. Pai, Mãe,
como pai e mãe, simbolicamente, vós podeis nos auxiliar, porque pai e mãe, porque sois o masculino e o feminino, e nós também o possuímos enquanto estamos na Terra e precisamos dele. Precisamos de nos equilibrar nessa área para que possamos voar na liberdade do amor, na liberdade da esperança e na liberdade da verdade, para não sermos tão enganados e para não andarmos tão entristecidos e tão melancólicos e tão comodistas e muitas vezes não aceitarmos aquilo que devemos aceitar e aquilo que devemos de alguma forma olhar e aceitar à mesma, mesmo que não compreendemos no momento, sabemos que o outro momento virá e que nós acabaremos por compreender. São estas as nossas preocupações, as preocupações da própria humanidade, do próprio ser humano. E nós estamos na Terra e somos seres humanos, fazemos parte da humanidade. É nosso dever, nossa mesma obrigação, tomarmos atenção e compartilharmos todas as experiências e conhecimentos e compartilharmos a própria luz e a própria evolução com todos, sem distinção e sem fazer diferenças. Somos todos humanos, com direito a errar, porque nós acabamos por errar, mas com o direito também de nos consertar, se nós quisermos, porque nós teremos a força, a coragem e a determinação para nos consertarmos. Vós entendeis melhor do que nós aquilo que nós estamos a apelar, a pedir, a apresentar. Vós sois realmente a raiz do amor mais puro de todos os amores. E sois a raiz da energia mais pura de todas as energias. E por isso, só nos resta, depois de apresentado os nossos problemas, os nossos pedidos, vos agradecer. Nós vos agradecemos. Agradecemos absolutamente até à natureza. Agradecemos ao conhecido e ao desconhecido. E agradecemos ao universo. Agradecemos ao tudo e ao todos. Porque a gratidão também é uma oração. Por isso, acolhei a nossa oração com a vossa oração, para que todos numa partilha possamos reequilibrar o próprio planeta e a própria humanidade. A nossa gratidão pelo momento. E pronto, dou por terminada esta, olha, agora já não sei dizer, Vicente, não sei dizer não, às vezes também me passa, e eu não sabia, eu tenho sempre aqui escrito quando me engano, mas dou por terminada esta jornada de oração, que é a 240, prontos, agora não me vem à ideia, também não vou dizer. Agradecendo a vossa presença amorosa, já sabeis que voltarei na quinta-feira, amanhã não 240, mas eu queria dizer isso por outra forma. Voltarei na quinta-feira e até lá eu quero que vocês façam uma reflexão com vocês próprios, para que as coisas comecem a encaixar na vossa própria vida
e para que vocês próprios comecem o vosso amadurecimento e o vosso crescimento. Já aprendestes muito na vida porque a vida vos tem ensinado, mas a vida quando nos ensina às vezes é da pior forma, e é isso que eu tento desde que nasci, que nós todos e as pessoas, vocês todos, possam aprender da melhor forma do 140ª jornada de oração. Não da vossa forma, para que todos possam encontrar o seu próprio caminho e para que não aprendam da pior forma, porque não há nada pior do que nós aprendemos da pior forma, porque a vida se encarrega de nos fazer aprender as coisas e é sempre da pior forma. Então, que tenhamos consciência para aprender da melhor forma. Bem-aja a todos, a minha maior gratidão e até quinta-feira e que vos seja concedido o que vos for devido, que vos seja concedido o que vos for devido e que vos seja concedido o que vos for devido. Bem-aja por me ter-te acompanhado nesta jornada de oração e até quinta-feira e façam as vossas reflexões e os vossos encontros. Bem-aja a todos. Uma santa boa noite para todos.